Ei, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é César Carneiro, sou professor de Sociologia e hoje, diretamente aqui do estudo do MED 1 do AGA Plus, da unidade BH, nós vamos conversar com vocês sobre um tema de suma importância e que vem aparecendo aí dentro das provas do Enem, de maneira, ora, direta, ou às vezes em diálogo com as diversas outras áreas do conhecimento, que é o tema da desigualdade social. Enfim, falar de desigualdade social é falar, sobretudo, da diferença de recursos, de oportunidades que vão agrupar, localizar os indivíduos dentro da própria sociedade, não é? Falar de desigualdade é tentar também identificar quais são aqueles elementos, aqueles fatores que estão na raiz dessas desigualdades, não é? Mas antes da gente entrar propriamente nos tipos de natureza, nos tipos de desigualdade que vão gerar esse fenômeno, a gente precisa entender que a desigualdade ela é posta como um fenômeno de alguns indivíduos ou grupos com base em privilégios, poder, riqueza, criando assim uma disparidade na qualidade e no papel dos indivíduos, ok? A desigualdade, ela pode ser causada por diversos fatores, que vão desde a ordem econômica, passando também aí pela questão racial, chegando também na questão de gênero. Podemos falar também da desigualdade de natureza política e cultural, ok? Portanto, o tema da desigualdade é um tema complexo, que afeta muitas sociedades em todas as partes do mundo, E por isso mesmo merece aí de nós uma atenção, ok? Então, vamos falar agora dos principais problemas e conflitos sociais que estão aí na raiz das chamadas desigualdades sociais, Talvez um desses problemas que para nós é mais notório é o problema relacionado à má distribuição de renda, a questão da pobreza e da miséria, não é? Esse tipo de desigualdade, como a gente vai ver posteriormente, que toca na ordem do econômico, é uma desigualdade da qual nós, brasileiros, convivemos com ela desde muito tempo, ok? Outra grande desigualdade vai estar também relacionado a esse elemento econômico, mas, sobretudo, com uma omissão do Estado, do papel do Estado, que é a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, não é? Também temos uma desigualdade que vai ser gerada, pela dificuldade do acesso ao direito à educação, E aí todos os problemas relacionados à evasão escolar, Falamos também de uma desigualdade que está no campo dessas diferenças, dessas discriminações, dos processos de exclusões de determinados indivíduos e grupos sociais, A marginalização de determinados grupos sociais, ok? Falamos também como um dos fatores sociais importantes para o tema, para pensar e problematizarmos o tema da desigualdade, a questão aí do recurso, econômico e como isso tem criado nas nossas cidades, o aumento de situações de moradores em situação de rua, a marginalização. E é claro,
toda desigualdade ela está atrelado a um processo de violência, né? Seja uma violência cometida do ponto de vista físico, né? Seja do ponto de vista simbólico, daquilo que ela exclui e retira dos indivíduos os seus direitos fundamentais. Por isso, então, nessa nossa aula, né, nessa nossa proposta aqui de revisional, nós vamos deter a nossa atenção, né, em 3 grandes tipos de desigualdade, tá? Então, a gente fez aí uma definição geral do que é desigualdade, passamos pelos fatores sociais, né, que causam, que são elementos que funcionam como um combustível para essa desigualdade, e agora a gente vai detalhar, né? Nós fizemos aqui uma opção de detalhar para vocês 3 tipos de desigualdade, ok? Vamos trabalhar a desigualdade de gênero, a desigualdade racial e a desigualdade econômica, né? Começamos aí pela desigualdade de gênero. Quando nós falamos de desigualdade de gênero, nós estamos falando da desigualdade de acesso aos serviços e às oportunidades, considerando o gênero masculino, né, num papel de superioridade ao gênero feminino. Ok? Então é histórica no nosso país, né, essa dimensão do patriarcado que acabou colocando as mulheres num lugar e num papel de desigualdade com relação aos homens, não é? Todos nós sabemos que essa desigualdade histórica, ela é marcada por uma violência contra a mulher, contra o corpo da mulher, e uma exclusão da mulher, né, dos diversos espaços da sociedade, né? A começar pelo mundo do trabalho, né? Uma desigualdade crônica, da qual o nosso país ainda precisa em muito avançar na tentativa de políticas públicas que possam diminuir, né, que possam aí levar a esse fim da chamada desigualdade de gênero, ok? Em termos de exemplificação dessa desigualdade de gênero, nós poderíamos recordar, né, essa disparidade salarial entre mulheres e homens no Brasil, não é? Nós poderíamos também lembrar, né, o acesso à educação, como isso para as mulheres tem dificultado, né, sobretudo a dupla, a tripla jornada de trabalho que elas precisam encarar e ainda buscar aí esse processo de aperfeiçoamento. E é claro, não poderíamos esquecer da desigualdade de gênero no campo da política, né? O nosso país é um país de maioria, né, onde as mulheres são a maioria e, no entanto, elas não têm uma representatividade no campo da política. Já avançamos, mas ainda não o suficiente para a gente pensar essa igualdade, a ponto, inclusive, né, da gente conseguir eliminar essas violências simbólicas nesses diversos setores da sociedade no qual as mulheres estão inseridas. Um segundo tipo de desigualdade do qual a gente precisava conversar, né, com vocês, e essa também toca na natureza histórica do nosso país, é a desigualdade racial. Ok? Então, a desigualdade racial, ela diz respeito às oportunidades e acesso aos bens e serviços determinado pela raça e pela cor da pele, né? Falar de desigualdade racial no Brasil é falar da importância que os negros, que as negras tiveram na construção do nosso país, não é? E como que ainda hoje
essa desigualdade padece através da prática do racismo estrutural, do racismo que está na estrutura das instituições sociais, que exclui essas pessoas dos espaços de poder, que exclui essas pessoas dos espaços profissionais, que exclui essas pessoas do acesso à educação, criando aí uma verdadeira segregação, ok? E por isso que, ao falar da desigualdade racial, é importante a gente recordar a importância de superar essa categoria raça, que historicamente esteve muito atrelada às diferenças biológicas, a um determinismo biológico advindo do pensamento europeu, não é? E por isso a gente precisa recordar, trazer aí o conceito de etnia, não é? Onde as diferenças possam se dar da forma da produção cultural de cada agrupamento humano, ok? E aí também chegamos a essa que eu gostaria de trazer como metáfora, né? A desigualdade econômica que funciona como um grande guarda-chuva dentro do escopo social, né? A desigualdade econômica, ela está associada, ela se caracteriza pela distribuição desigual de renda de uma determinada região relacionado ao grupo de indivíduos, ok? E ela pode ser influenciada por fatores históricos, sociais e pela falta de investimento, né, em políticas sociais que amenizem aí a diferença entre essas populações, ok? Então, só a título de ilustração, conforme aí o gráfico que está disposto para vocês, o nosso país está entre os 10 países com maior desigualdade no campo econômico do mundo, ok? Né? O nosso país está aí na mesma esteira de países africanos como a Namíbia e tantos outros, né? Que historicamente também padecem desse tipo de desigualdade, ok? E dando um passo a mais aí nessa compreensão a respeito do assunto da desigualdade social, né? Dentro dessa perspectiva econômica, algumas causas também precisam ser por nós pensadas, né? A primeira delas diz respeito às heranças coloniais, né? O nosso país, historicamente, esteve sob o jugo do processo de colonização por exploração, né? Tudo que aqui foi produzido para responder às demandas da metrópole, não é? Então, por isso, durante um período expressivo da nossa história, nós fomos subjugados, né? As nossas riquezas, as nossas produções, elas estiveram voltadas para responder à demanda, aí no caso nosso, da nossa, né, grande país colonizador, que foi Portugal, e dentre outros também de origem europeia, ok? Outra grande causa relacionada à desigualdade econômica diz aí a desigualdade de gênero, né? Então isso vai impactar, né? Essa disparidade salarial. Eu recordo aqui, né? As mulheres hoje no nosso país recebem 24% a menos que os homens, né? Em algumas situações até fazendo aí a mesma tarefa, tendo aí a mesma função. Então nós temos um longo caminho a trilhar aí para essa disparidade salarial entre homens e mulheres. Uma outra causa, também já lembrada aqui, a segregação racial, né?
esse racismo estrutural que a gente precisa superar e que está tão presente aí no mercado de trabalho, no campo da violência, no campo da política. Também uma das causas de desigualdade econômica é a localização geográfica, né, e o comércio exterior, a maneira como o fôlego, né, como alguns países, sobretudo os países do Sul, né, que não têm aí o fôlego econômico para competir em pé de igualdade com os grandes países imperialistas do Norte, né, e nesse sentido o processo de globalização acaba se tornando um agravante para isso, uma vez que a globalização ela acontece sempre do norte para o sul, né, aumentando essas diferenças. E, sobretudo, uma das causas mais importantes para a gente pensar o problema da desigualdade econômica está relacionado à educação, o acesso à educação. Ok? Sendo assim, turma, a desigualdade econômica, né, no nosso país, ela é um dado incontestável, não é? Então, dados do IBGE levantados aí no ano de 2017, né, só para que a gente possa aí verificar, já mostravam, né, que os 10 mais ricos do Brasil detinham 43,3% de toda a renda do país, né? Enquanto os 10% mais pobres tinham acesso a apenas 0,7% da renda total do país. Ok? Então é um elemento gravíssimo que ajuda a gente aí a pensar essa disparidade, né? Então, alguns fatores, né, ajudam a gente a refletir e entender essa acentuação da desigualdade social no contexto brasileiro, ok? Dentre eles, a má distribuição de recursos no campo da educação, no campo da saúde, da cultura, do lazer, né, do acesso ao transporte público. Temos também aí uma discussão séria a ser feita, né, que diz respeito ao processo de corrupção, né, que vem ser um dos fatores fundamentais para a gente pensar aí essa desigualdade econômica, né, sobretudo essa corrupção relacionada ao desvio de verbas públicas, não é? Temos aí também, é claro, a lógica capitalista, né, em que todas as relações sociais são capturadas, são sequestradas pelo elemento econômico, né? Então, a métrica do capitalismo de mercantilizar todas as dimensões da vida dos indivíduos e a maneira como isso se dará de maneira desigual, exploratória, né? O desemprego, né, que é um elemento bem objetivo para a gente pensar aí essa desigualdade econômica, sobretudo também ligado a ele, né, aí o trabalho informal, com toda a insegurança para a vida do trabalhador, e é claro, né, o crescimento do mercado informal. Ok? Bom, e nós temos alguns instrumentos, né, que nos ajudam aí a pensar, a mensurar, né, essa desigualdade social, econômica entre os países, né? Então, por isso, eu captei aqui três grandes desses instrumentos que é importante que vocês possam saber, né, aí se localizar quando eventualmente uma questão trazer aí o tema da desigualdade medido ou mensurado por qualquer um deles, tá? O primeiro diz respeito à renda per capita, né, que diz aí a soma de todos os salários divididos pelo número de habitantes. Então, isso é um instrumento para a gente aí pensar
né, e conseguir mensurar essa desigualdade econômica. O segundo instrumento é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o tão conhecido IDH, que vai servir como um indicador geral de qualidade de vida, que vai levar em consideração aí fatores como expectativa de vida, né, acesso à educação, dentre outros, tá? E um último indicador, esse aí utilizado até de maneira mais ampla, que é o coeficiente de Gini, tá bom? Então esses são 3 grandes indicadores que ajudam aí a gente a pensar e a mensurar o tema da desigualdade social, né? Passando pelo elemento econômico, né? E apresentando aí todos os outros fatores já discutidos. Ok? Bom, essas são algumas questões aí, alguns tópicos fundamentais que podem facilitar aí os estudos de vocês, né? No campo da sociologia, para conseguir identificar e saber aí responder de maneira eficiente as questões que porventura aparecerem, tá bom? E aí eu gostaria de, nessa finalzinho aqui da nossa conversa, trazer uma questão sobre o tema da desigualdade e que foi uma questão cobrada aí no último Enem, né? No Enem de 2022, tá bom? Então vamos ater aqui a essa questão. E uma dica é o seguinte: toda vez que a gente traz o tema, a temática da desigualdade, né, existe uma tendência dentro do Enem de apresentar aí, de buscar, né, captar do candidato, né, a leitura e a interpretação de dados estatísticos, né, de gráficos, de percentuais, né, que vão aí possibilitar o aluno a responder a questão, tá bom? Então é um pouco aí a amostra que nós gostaríamos de trazer para vocês hoje, tá? Então essa questão de 2022 era uma questão que apresentava 2 textos de referência. Um relacionado a um conceito-chave dentro do debate da chamada desigualdade, tá? Sobretudo da desigualdade racial, que é o conceito de interseccionalidade. Quebra-língua, vamos lá. O que é interseccionalidade? Tá bom? Então, o texto dizia: é um intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação, de exclusão. Tá bom? E, imediatamente, o segundo texto de referência era um texto, né, um quadro aí que mostrava a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por arranjo domiciliar, tá bom? No Brasil, com dados auridos do ano de 2017, tá? Então, ali você tinha, inclusive, esses elementos aqui discutidos por nós. O elemento racial, o elemento de gênero, que vão impactar exatamente aí na compreensão do elemento econômico, tá bom? Então, compreendendo, fazendo a leitura dos 2 textos de referência, a questão solicitava que, considerando o conceito apresentado no texto 1, conceito de interseccionalidade, né, e os dados apresentados no texto 2, no Brasil são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação, que vai estar associado, né, à desigualdade, ok? As alternativas apresentadas eram A, raça e gênero, etnia e habitação, idade e nupcialidade, profissão e sexualidade, escolaridade e fecundidade. Não é? Então aí
a única alternativa que melhor corresponde ao conceito do texto 1 e os dados apresentados no texto 2 é a alternativa A, né? Raça e gênero, ok? Então aí a gente verifica que as demais alternativas estão incorretas, pois ainda que apresentam fatores que podem, né, intensificar a discriminação, não são esses fatores que estão sendo destacados nos dados estatísticos do texto 2. Tá bom, galerinha? Então, eu acredito que, com isso, a gente tem aí um elemento básico que possa ajudar vocês nesse processo de preparação aí para o Enem, né, de um tema de suma importância. Combinado? Um grande abraço e até a próxima!